Oi pessoal, você precisa realizar o processo de Bootstrap, ou seja, adicionar suas máquinas virtuais ou físicas no SUSE Manager para que elas sejam gerenciadas de maneira automática? Bom, então dá uma olhada nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês. O processo de Bootstrap do SUSE Manager às vezes pode ser um pouquinho trabalhoso se você possui um ambiente muito grande, seja com 100, 200 ou até mesmo menos máquinas, mas que você quer automatizar e ganhar um pouco mais de tempo. Para isso, existe um procedimento chamado Auto-Installation. O Auto-Installation garante com que você automatize esses processos de criação de máquinas virtuais e também o processo de Bootstrap, que é onde o SUSE Manager vai passar a gerenciar suas máquinas virtuais. O processo de autoinstalação é baseado no AutoIAC. O AutoIAC utiliza um profile de instalação, que é onde você vai adicionar todas as características que você deseja que seu sistema tenha. E além disso, o SUSE Manager utiliza os snippets. Os snippets são scripts pré-configurados que garantem uma otimização e maior facilidade de processos como o Bootstrap, que é o que a gente vai utilizar nesse vídeo. A principal vantagem é garantir uma maior automatização da sua infraestrutura e que você não perca tanto tempo com essas atividades rotineiras. Bom, eu preparei uma demonstração para vocês, eu garanto que isso vai facilitar bastante a vida de vocês e vai automatizar os seus processos de infraestrutura no SUSE Manager. Bom, pessoal, nessa demonstração a gente vai primeiramente criar uma chave de ativação que vamos utilizar para a nossa máquina virtual, ou seja, vai ser um SLAS 15 SP3. Nós teremos que habilitar o PixieBoot para o SUSE Manager, montar a ISO que vamos utilizar e vamos configurar também o DHCP Server. E por fim, após essas etapas, vamos configurar uma distribuição do SUSE Manager e um profile de instalação que vai conter todas as configurações que a gente necessita do nosso sistema operacional. Tá? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos realizar aqui é a criação da Activation Key. Então a gente vai criar aqui a nossa chave de ativação, slash 15 SP3. Eu vou atribuir o mesmo nome aqui para a chave. E vou apontar o repositório, os canais base que essa chave de ativação vai ter. Então, vou incluir todos os recomendados, vou adicionar esse aqui também. E está criada a nossa chave de ativação. Então, essa chave de ativação aqui, quando o sistema operacional subir, for inicializado, ele vai utilizar esses repositórios aqui que eu defini. Tá? Próxima etapa é a gente habilitar o PixieBoot no SUSE Manager. Então, para isso, a gente tem que vir aqui nessa opção Bare Metal Systems e habilitar essa opção. Então, está habilitado, a minha chave de ativação também está criada. Agora, eu vou acessar o meu SUSE Manager. Bom, aqui estão algumas ISOs que eu utilizei, e aqui a gente vai utilizar nessa demonstração, vai ser essa ISO aqui, tá? Então, a primeira coisa, eu vou criar um diretório onde eu vou armazenar os repositórios dessa minha ISO, e depois eu vou montar essa minha ISO no meu SUSE Manager. Então, está montado aqui no /mount. E agora eu vou copiar esses repositórios para aquele diretório que eu criei. Então, vai demorar um tempinho para realizar essa montagem, tá? Bom, terminada a montagem, eu já posso desmontar a minha ISO no meu sistema. Então, vou mostrar aqui para vocês o conteúdo. Então, tem todos esses repositórios que a gente vai utilizar para o nosso sistema. E agora nós vamos configurar o nosso DHCP Server.
Vamos acessar aqui. Eu já instalei, tá, o meu DHCP Server. Vocês, ele está ativo. Se você não sabe como instalar o DHCP Server e como configurar ele, eu sugiro que você verifique o nosso vídeo anterior sobre o AltYash, tá? Que a gente mostra um pouquinho mais detalhado sobre como você deve configurar. Então, nesse arquivo, dhcpd.conf, é onde eu vou apontar o meu SUSE Manager, para que ele utilize o meu SUSE Manager, e também vou adicionar essas configurações aqui. Tá? O que quer dizer essas configurações? A primeira linha da configuração, que é o Option Architecture Code 93, a primeira linha de configuração, que é essa opção da arquitetura código 93, ela define uma opção do DHCP denominada ART, onde seu valor vai ser um valor de 16 bits que é requerido pelo UEFI PXBoot, tá? Então, essa opção do DHCP Server é usada para fazer um teste na sua máquina e se ela vai utilizar o processo de boot UEFI ou BIOS. Bom, e depois nós temos as configurações baseadas no campo de arquitetura. Então, seriam isso daqui. E basicamente informa que caso a opção da arquitetura seja o valor 7, que é um valor para uma máquina física, ou 9, que é um valor para uma máquina que é bootada utilizando KVM ou VMware, esses valores representam a máquina UEFI. Então, se eles representam a máquina UEFI, eles vão utilizar esse arquivo aqui. Caso contrário, ele vai utilizar o arquivo que é utilizado no Legacy Boot, que é o nosso caso. No nosso caso, a gente vai utilizar esse arquivo aqui. Então, basicamente, você precisa deixar configurado de acordo com o que está nesse arquivo, tá? O seu DHCP Server. Bom, terminado aí a configuração do DHCP Server, eu habilitei meu PXBoot no SUSE Manager e tenho minha chave de ativação. Agora, nós vamos configurar a nossa distribuição no SUSE Manager. Para isso, a gente clica em Systems, Auto Installation, Distributions. Então, vamos criar a nossa distribuição. Essa distribuição a gente vai apontar nesse TreePath para o path de onde a nossa ISO foi montada, tá? De onde nossos repositórios estão. Então, é aqui onde você tem que fazer esse apontamento. Depois você vai selecionar o seu Base Channel, vai ser o 15SP3 no nosso caso. E o Install Generation vai ser o SUSE Linux Enterprise 15 que a gente vai utilizar. É preciso também adicionar essas duas opções, tá? Essas duas opções tem na documentação, são dois parâmetros que são necessários para a criação da distribuição. E agora nós vamos criar a nossa distribuição do Auto-Installation. Após isso, a gente agora vai precisar configurar o nosso profile de autoinstalação. Então a gente vai clicar aqui em Upload, Kickstart AltYash. Vamos definir uma label, AltYash /15SP3. O Auto-Installation Tree vai ser apontando para a nossa distribuição que nós criamos. E eu vou adicionar o arquivo do AltYash. Então, esse arquivo aqui do AltYash, eu vou utilizar esse daqui, Auto-Installation Suma 15SP3. E vou clicar aqui em criar o meu Auto-Installation. Vai demorar um tempinho para dar até que ele carregue. E foi carregado. Então aqui está o meu Auto-Installation File, tá? Vou mostrar para vocês que já melhor visualização. Mas antes disso, eu tenho que adicionar as variáveis também que eu defini nesse meu profile de instalação, que foram a registration key, que foi /15SP3, que a gente criou
no nosso primeiro passo. E a distro tree, que foi o nome que nós definimos para a nossa distribuição. SNES 15 SP3. Então, nós temos a nossa distro tree, apontamos a nossa registration key e vamos atualizar essas variáveis aqui, tá bom? Beleza. Então, nós criamos o nosso profile de instalação, a distribuição. Eu vou mostrar para vocês aqui o arquivo. Vocês possam dar uma olhada. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o arquivo com a melhor visualização, para que vocês possam dar uma olhada nele. Vou aumentar um pouquinho. Então, aqui está o nosso arquivo do Alkiash que a gente está utilizando. Quais foram as mudanças? Basicamente, eu clonei um sistema existente, tá? Se você não sabe esse passo de como clonar um sistema, sugiro para você de novo que olhe o nosso vídeo sobre o Alkiash, que a gente mostra como gerar esse arquivo. E o que eu mudei? Eu mudei essa MIDI URL, o apontamento, então eu apontei aqui para o meu servidor e para o path que eu vou utilizar, tá? E adicionei os snippets. Então, o snippet aqui de criação para realizar o Bootstrap, tá? Adicionei esse snippet. E o resto da configuração é bem simples, tá? Eu mudei questão de hostname para utilizar DHCP, mas você pode utilizar também um IP fixo, então varia de acordo com o que você deseja, tá? Eu vou colocar esse arquivo para que vocês possam testar também no ambiente de vocês, tá bom? Então, basicamente, para que você possa testar no ambiente de vocês, vocês precisarão subir uma máquina virtual que tenha 40 GB, porque no meu particionamento eu estou utilizando um disco de 40 GB e LVM, tá? Então, pessoal, vou mostrar agora para vocês esse snippet, a configuração dele aqui. Porque eu fiz o apontamento, mas o que contém nesse snippet? Então, o que contém é o processo de Bootstrap. Então, ele inicia um script, tá? Que faz esse Bootstrap automático para a gente. Bom, então basicamente nós terminamos a nossa configuração praticamente. Só vamos ficar... então nós terminamos a nossa configuração praticamente. Agora nós vamos ajustar apenas alguns detalhes. Pode ser que você tenha problemas ao utilizar esse snippet, dependendo da versão que você possui de seu SUSE Manager. Então, eu sugeriria para vocês retirarem essas duas linhas, tá? Essa primeira aqui e essa última, tá? Já tive problemas similares, então retirando essas duas linhas aqui para o script rodar 100%. E um outro detalhe seria, como eu não estou utilizando aqui DNS, eu vou realizar o apontamento para o IP do meu SUSE Manager ao invés de utilizar o hostname. Vou adicionar aqui. E eu vou adicionar aqui também o meu IP. Beleza? Nesse arquivo. Bom, então agora a gente está com todas as configurações feitas, então vamos recapitular um pouquinho. A gente criou a nossa chave de ativação, a gente habilitou o Pixie Boot para o SUSE Manager,
Depois nós configuramos o nosso DHCP Server para atribuir o IP e apontar também para o nosso SUSE Manager, realizar esse apontamento para onde ele vai utilizar os repositórios. E criamos a distribuição que aponta para o repositório que a gente realizou a configuração e o profile do auto-installation, que é onde a gente define as configurações do nosso sistema operacional que a gente vai subir. Tá? Então, terminadas essas configurações, vamos inicializar a nossa máquina virtual. Aqui eu vou definir o profile que eu criei, então foi esse AltIAX-15SP3. E aí ele vai fazer o carregamento da imagem do kernel, do initRD, do que é necessário para subir esse sistema operacional que eu defini. Então ele já encontrou o meu profile de autoinstalação do AltIAX. E agora eu estou tentando se comunicar com o meu DHCP. Ele atribui o IP, 92.822.100. E vai inicializar o console de instalação. Então, pessoal, esse processo aí ele vai ser feito todo automatizado, automaticamente. Não vou precisar fazer nenhuma configuração, ele vai rodar aí tudo direitinho. Então, ele vai realizar o carregamento, vai fazer as verificações necessárias, verificação dos repositórios, tudo de maneira automática, sem precisar de nenhuma interferência manual, tá bom? É um processo um pouquinho mais demorado, então eu vou acelerar um pouquinho esse vídeo para não ficar um vídeo muito longo, né, esperando essas verificações. Então aqui já está performando a instalação do nosso sistema e logo mais ele vai ser inicializado. Então agora ele está atualizando as dependências do kernel, os módulos, né? E as configurações finais. Então, pessoal, meu sistema agora subiu. Eu vou acessar ele aqui, meu usuário e senha. Vou verificar o IP. Então, o IP foi o que o DHCP Server atribuiu, 92.822.100. E agora eu vou acessar o meu SUSE Manager. Vou aqui em Salt e vou aceitar a minha Salt Key desse sistema.
para que o Bootstrap seja finalizado, o processo de inserir essa minha máquina virtual para que o SUSE Manager gerencie. Então ele vai demorar um tempinho aqui para aparecer em System Overview. Estou fazendo uma verificação. Então, agora se a gente tentar executar Zyper Refresh, o Zyper Ref, tá? Então, se a gente tentar executar aqui Zyper Refresh, ele vai listar todos os repositórios que eu tenho nesse meu sistema, ou seja, que são aqueles repositórios que estavam presentes na minha Activation Key. Então, vocês podem notar aí que as configurações foram executadas corretamente, ele está atribuindo o IP, pegou o usuário que eu queria e os repositórios, e essa máquina está automaticamente gerenciada já pelo SUSE Manager, já está inserida, tá? Então seria isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e seja útil para vocês de alguma maneira no ambiente de vocês. Beleza? E até a próxima.